Privilégio, irmãos, poder louvar e adorar ao Senhor. Deus é bom. E Ele faz maravilhas, fez maravilhas e continua a fazer maravilhas no nosso meio. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabem, quando eu olho ao meu redor hoje em dia, eu noto que o ser humano está, cada dia que passa, mais impaciente. Falta de paciência. Eu trabalho, como os irmãos sabem, trabalho em restauração e às vezes as pessoas são pouco pacientes. Não é? Querem que as coisas não é, venham logo e apareçam ali à frente logo, num piscar de olhos. Porque perderam a paciência. Querem as coisas já, agora, rápido. E nós olhamos isso na nossa casa e vemos que as máquinas estão a substituir o ser humano. Eu fiquei espantado quando fui agora há pouco tempo, há coisa de 2 semanas atrás, a um restaurante, e veio o empregado nos receber à porta e levou-nos à mesa e a partir daí desenrasquem-se. Vocês têm aqui um tablet, não é? E têm o robô que vai e leva a comida, não é? E eu fiquei assim, como é que é possível? Aquele contacto, não é? Que é necessário e que nos faz bem. Aquela brincadeira, não é? Com o empregado ou com o funcionário, não é? Que até nos abre o apetite, não é? Se perdeu. Nós chegamos a casa, no outro dia, olha, vais comer o melhor arroz doce do mundo. Não é? E eu pensei, bem, tiveste para aí que é 1 hora ou 2 à volta do fogão, para mexer o leite com a farinha, com os ovos, com o limão, não é? Não, meti na máquina e já está tudo feito. E assim, perdeu-se, sabem, eu às vezes entro na cozinha e aquele cheiro que me traz às memórias, o tempo em que a minha mãe cozinhava, não é? E um cheiro que abria logo o apetite, não é? Perdeu-se. Agora é meter na máquina que a máquina faz. Porquê? Porque nós não temos tempo. A cada dia que passa somos mais e mais impacientes. Nós olhamos para o mundo na globalidade e o que é que nós vemos? É a guerra. Não é? E sabem, e às vezes pensamos assim, bem, as coisas vão melhorar. As coisas não vão melhorar. Infelizmente as coisas tendem a piorar. E sabem, eu acredito, e por isso é que eu estou aqui hoje, acredito que há um remanescente. E esse remanescente somos nós, a Igreja do Senhor. Nós eventualmente temos que ser a luz do mundo e o sal desta terra. Somos nós que temos que trazer tempero a esta terra que cada dia que passa está mais insípida. Nós temos que fazer a diferença. E somos chamados, a Igreja do Senhor é exatamente chamada para isso. Para ser a diferença, para fazer a diferença. Para isso nós temos que nos agarrar com todas as forças àquele que criou os céus e a terra, ao Senhor do Universo. E confiar nele. E esperar nele. Às vezes não vemos as coisas acontecer. Oramos, não é? E esperamos e parece que Deus nem se lembra de nós. Eu hoje vou fazer uma viagem juntamente com os irmãos em algumas passagens bíblicas que demonstram, e eu quero que quando nós sairmos daqui, não é, possamos sair motivados, esperançados, porque o melhor está
para vir. Quando é que Deus responde às nossas orações? Salmos 139, versículo 4. A Sara hoje vai ser, não é? Vai ser uma loucura total. 139, versículo 4, diz a palavra do Senhor: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Ou seja, nós ainda nem sequer falamos, e o Senhor já sabe aquilo que nós vamos falar. Sabem, nós às vezes esquecemos-nos que nós, como diz Paulo à igreja em Éfeso, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós temos é que ser homens e mulheres espirituais. Às vezes temos que fechar os nossos olhos físicos, naturais. Às vezes temos que parar de pensar tanto e pedir ao Senhor que nos ajude a ver mais a espiritualidade para nós vermos que realmente o Senhor está ao nosso lado, mesmo nas dificuldades. O Senhor conhece a nossa vida, mesmo antes de nós a projetarmos, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos projetar. Enquanto nós estamos orando, quando começamos a orar, o Senhor diz aos seus anjos para começarem a agir em nosso favor. Isaías capítulo 65, versículo 24, diz a palavra do Senhor: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Irmãos, Jeremias disse: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tu tens que ter esta certeza, esta convicção que o Senhor está atento às tuas orações e, acima de tudo, que o Senhor irá agir a teu favor, se essa for a sua vontade, como nós veremos mais à frente. Quando nós pensamos, ou seja, basta pensarmos em algo, o Senhor já está a agir em nosso favor. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu há bocadinho estava a dizer ao meu sogro o seguinte, que eu às vezes penso como Deus é tremendo. Ele vai muito mais além do que aquilo que alguma vez nós imaginamos. Às vezes até nós somos medrosos a pedir. Não é? Às vezes temos receio até de pedir. Não é? Se essa for a vontade de Deus, podes crer que o Senhor a fará cumprir na tua vida. O Senhor nos surpreende a cada dia. E a cada dia, quando nós estamos dispostos a absorver daquilo que vai acontecendo à nossa volta, nós vemos a mão de Deus a atuar. Às vezes em pequenas coisas que se vão transformando em coisas enormes. Segundo a sua vontade, que é fundamental. Ou seja, às vezes nós pedimos e Ele não nos dá. Porque não faz parte da vontade dEle. Ou porque não é bom para nós. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabem? Às vezes, não é? Quantas vezes ao longo da minha vida, não é? Como crente, como cristão, não é? Eu pensava que o melhor era isto. E eu tive que passar por isto, não é? E por aquilo, e por aquilo outro. Às vezes tive que passar
pedregais e por espinhos, por situações complicadas, difíceis, por obstáculos gigantes, porque não ouvi a voz dos senhores. E muitas vezes nós sofremos porque não esperamos o momento certo do Senhor, porque não é da vontade de Deus. E muitas vezes nós damos o passo à frente. Nós colocamos, como diz o português, não é? Colocamos a carroça, não é? À frente dos bois e não deixamos Deus agir na nossa vida. E depois sofremos as consequências, não é? Ou seja, e culpamos Deus. Mas quando nós analisamos, no geral, nós vemos, puxa, a culpa é minha. E acreditem, irmãos, a culpa é sempre nossa. Porque, no fundo, Deus nos ama, como nós ouvimos no início. João, capítulo 3, versículo 16, Deus nos ama. Deus não quer que tu sofras. Que tu passes por dificuldades. E às vezes passamos por dificuldades. Ou somos magoados. Porque muitas vezes nós não esperamos o tempo certo, não esperamos o momento certo. Não esperamos que a vontade de Deus fosse concretizada na nossa vida. E damos passos errados, passos falsos. Muitas vezes não somos obedientes a Deus. E aí vamos sofrer as consequências. Então, se nós pedirmos a Deus e for da sua vontade, certamente o Senhor fará com que se cumpra na tua vida. Quando acreditamos, irmãos, não adianta orar, não é, em algo que não se acredita, estás a perder tempo, ou estamos a perder tempo. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar naquilo que estamos a orar, naquilo que estamos a pedir. Marcos capítulo 11, versículo 24, diz a palavra do Senhor: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Ou seja, nós temos que acreditar, nós temos que crer. O nosso Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Quantos podem dizer nesta tarde, o meu Deus é o Deus do impossível? Podemos dizer isso? Sabem, eu quando olho no espelho, eu digo, Deus é o Deus do impossível. Porque eu olho para mim. E se Ele fez comigo, irmãos, Ele pode fazer com qualquer um de nós. Basta acreditar. Basta crer. Quando pedimos em nome de Jesus. João 14, 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando Pedro e João subiam ao templo a orar, hora nona, logo a seguir ao Pentecostes, e ao discurso de Pedro, cheio do Espírito, estava lá um indivíduo na porta, um vagabundo, não é? Um pedinte, um paralítico, que não se podia mover, a pedir esmola. E sabem o que é que Pedro disse? Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, e reparem bem uma coisa, todos nós que estamos aqui temos, porque um dia nós o aceitamos no nosso coração. Amém? Amém. Aquilo que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Existe poder neste nome. É um nome que é sobre todo nome. E diz em Filipenses que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Nós temos esse poder em nós, dentro de nós. Por isso nós, quando nós oramos, dizemos em nome de Jesus. Porque no nome de Jesus há poder. No tempo de Deus, irmãos, não vai ser no nosso tempo que nós iremos receber. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1.
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Deus tem um tempo para ti também. Nós chegamos muitas vezes atrasados aos nossos encontros, mas Deus não se atrasa jamais. Deus vem no momento certo, na hora certa, no segundo certo e te alcança e te dá a vitória. Naquele momento em que tu já não podes mais, já não aguentas mais, Deus estende a sua mão a teu favor e te dá novo ânimo, nova vida, nova esperança, nova alegria. Que é isso que a igreja precisa, é de alegria, nova alegria para viver a vida. É difícil, já é, graças a Deus ao sol, também graças a Deus à chuva, porque ela é necessária. Em tudo dá graças. O povo de Deus tem que aprender a dar graças, graças a tudo. Graças por estar vivo, graças por respirar, graças por poder estar aqui nesta tarde. Graças a Deus por poder compartilhar com os irmãos as minhas experiências. Dou graças a Deus. Porque um dia eu estava morto e o Senhor me vivificou. Me deu vida, como fez com cada um de nós, irmãos. Com perseverança. Não podemos desistir. Oramos e acabou. Olha, Deus já não me ouviu e acabou a oração. Não é? Lucas capítulo 18, versículo 7. Diz a palavra do Senhor. Não fará Deus justiça com os seus escolhidos, que a Ele clamam dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Às vezes parece que se demora um bocadinho mais. Não é? Parece que já foi há tanto tempo, mas no momento certo é bem a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. E é tão bom, irmãos. Quando nós temos a convicção e a certeza absoluta, aquela certeza que invade o nosso coração, que nos enche de paz e que nós sentimos, é de Deus. Não é tão boa? Dá um novo ânimo à nossa vida, um novo sentido à nossa vida. Deus, Ele vai concretizar o teu sonho e o desejo. A palavra do Senhor diz, o salmista diz, confia no Senhor e Ele tudo fará. Não podemos jamais desistir. Amém? Coração quebrantado é necessário. Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração do contrito. Deus se agrada daquele coração quebrantado, daquele coração que se humilha na sua presença. Às vezes nós somos, não é? Somos orgulhosos, não é? Não, há muita gente, infelizmente, no mundo, não é, que é orgulhosa e diz, eu não preciso de Deus. Sabem, ouvi uma vez no YouTube um jornalista perguntar a alguém, a dizer, acerca de que Deus, ele era ateu, dizia que Deus não existia. E o indivíduo dizia, olha, se Deus não existir, eu não perco nada. Não, se Deus não existir, eu não perco nada. Ou seja, a matéria, vai tudo, vai se decompor e acabou, não há espírito, não há nada. Ou seja, não. Mas se houver Deus, você vai perder tudo. O ateu, se não tiver Deus, vai perder tudo. Porque o nosso espírito vai da volta ao Senhor. Vida eterna. Temos que ser sinceros nas nossas orações. Salmo 145, 18 diz a palavra do Senhor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em
Verdade. Não adianta, meus irmãos, eu posso vir aqui fazer um excelente discurso diante de vocês. Eu posso vir aqui e posso vos enganar a todos com um discurso maravilhoso e vocês saem daqui, puxa, que maravilha, que categoria. Mas eu não engano a Deus. Nenhum de nós engana a Deus. Podemos levantar a nossa voz em orações, não é? Tremendas, eloquentes. Podemos nos voltar para o céu e dizer, meu Deus, e incrível e fantástico e etc. Não vai chegar como o incenso suave às narinas do Senhor. Sabem? Por isso, Jesus falou dos fariseus que faziam aquelas orações imponentes, não é? Grandiosas, que pressionavam todos aqueles. Jesus, isto é loucura total, meu Deus, isto é fantástico, não é? E não passavam de palavras ocas, vazias, sem sentido, sem propósito, sem nada. Eram pedras que eram lançadas ao ar. E aquele que era cego, que não tinha nada, que deixou a capa para trás, deixou tudo o que tinha, dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Disse tudo. Disse tudo. É como nós devemos estar diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. É dessa forma que Deus se vai agradar de cada um de nós. Temos que ser verdadeiros e sinceros diante do Senhor. Assim que precisamos. Salmo 18, 6, diz a palavra do Senhor, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Sabem, Deus, Ele nos ouve e nos escuta nas horas que mais precisamos. Às vezes nós damos por nós a olhar para um lado e para o outro e não temos ninguém. Sabem, eu devia ter um bocadinho mais de tempo do que tenho, não é aqui, mas lá onde trabalho, porque eu não sei, os clientes, não é? A maior parte deles, alguns já sabem, já me conhecem, sabem que eu frequento a igreja, mas grande parte, não é? Porque é muita gente, é uma multidão de gente, e gente nova, outras pessoas que às vezes vão, e às vezes começam a falar e sabem, dá a impressão que eles têm a necessidade de desabafar com alguém. E às vezes, quando está movimento, uma pessoa não pode, mas às vezes a coisa está tranquila e a pessoa fica aí, e força aí, vai, e ouve. Às vezes damos por nós a querer falar com alguém. Deitar cá para fora, às vezes, a amargura, a tristeza, a ansiedade que só Deus conhece, que mais ninguém conhece. Às vezes temos necessidade de encontrar um braço amigo para compartilhar também e para nos ajudar a caminhar, mas às vezes estamos sozinhos e damos conta que estamos sozinhos. Mas Deus, em nenhum momento, diga mais alto, irmão, em nenhum momento, é isso tudo, em nenhum momento Deus nos abandona. E é nesses momentos em que mais precisamos, quando nós nos derramamos diante do Senhor, quando Ele olha e vê que existe um clamor verdadeiro, sincero, puro, como aconteceu com Ana, Deus age em nosso favor. Quando Ele olhar para ti e vir que existe realmente um clamor sincero e puro no teu coração, Ele virá ao teu encontro. E Ele irá te abençoar. Sabem, Deus quer nos abençoar.
As promessas que Deus deu a Abraão são para nós também. Através de ti, todos os povos da terra serão abençoados, inclusive tu. E tu. Tu. Tu serás abençoado. E sempre, irmãos, sempre. 1 Crónicas 7:15, para terminar, irmãos. Primeira de Crónicas, capítulo 7, versículo 15. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer. Perdão. É segunda de Crónicas, perdão. 7:15. Desculpa. Segunda de Crónicas 7:15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E quero vos dizer uma coisa, e vou terminar com uma palavra negativa, mas que vai ser positiva para as nossas vidas. Às vezes, o não também é resposta. Deus nos abençoe, no nome de Jesus.